Boa noite, Isolada 1, do grupo G8, mais uma aula no Sistema EAD, e hoje a gente inicia o término do processo da Isolada 1 com cálculos estequiométricos, né? Hoje, dia 5 de outubro, teremos aula 5, 12, provavelmente deve ser feriado, 5 e 19, né? De outubro, provavelmente ainda de aula. Então hoje a gente vai começar cálculo estequiométrico. É um assunto, na verdade, continuando os cálculos químicos, onde eu vou abordar essas duas últimas semanas a questão da estequiometria. Das duas ou das três últimas semanas, a questão da estequiometria. Ok? Então vamos lá, pessoal. Começando. Estequiometria ou cálculos estequiométricos. Rotineiramente, duas importantes tarefas fazem parte do dia a dia dos químicos. Determinar a composição de uma substância, isso é, a quantidade de átomos de cada elemento presente no agregado atômico da substância. A gente chama isso de análise qualitativa. A gente quer saber quais são os átomos presentes naquela amostra. E a gente faz isso numa química chamada química analítica qualitativa. Então você primeiro vai descobrir a qualidade da amostra. O que é que essa amostra tem? Segundo momento, você vai ter que determinar agora quanto você tem daquela substância na amostra. Calcular a quantidade de reagentes que serão consumidos e produtos que serão obtidos numa reação química. Aí a análise quantitativa. Então, o cálculo estequiométrico engloba essa questão da análise quantitativa. Ok? No primeiro caso, se deseja conhecer a forma da substância. No segundo, utilizando os cálculos estequiométricos, os químicos podem prever a quantidade de substância em massa ou volume deve ser utilizado ou será obtida numa reação realizada em laboratório ou numa indústria química. Os cálculos estequiométricos ou a estequiometria é o cálculo das qualidades de reagentes e produtos das reações químicas, feito com base nas leis das reações e executado com auxílio das equações químicas do sistema. Então é como se fosse o grande finale da química do primeiro ano. Seria estequiometria. Tudo que você aprendeu naquele primeiro ano, agora você vai jogar no cálculo estequiométrico. Você vai fazer as relações estequiométricas. Você vai elaborar uma equação química, para isso tem que saber funções, balancear as equações químicas, método de balanceamento, e aí você vai descobrir quanto você precisa de reagente ou quanto você vai obter de produto a partir de uma relação matemática, que na verdade o pano de fundo é a regra de 3 da matemática. Bom, caso geral de cálculos estequiométricos. Primeiro exemplo, quando o dado e a pergunta são expressos em massa. Você tem uma questão lá do vestibular, que ele diz assim, eu tenho 40 gramas de hidrogênio de sódio e quero saber a massa do sal obtido quando reage com ácido clorídrico. Ele deu massa e pediu massa. Ou ele pede quanto de ácido sulfúrico são necessários para reagir com 80 gramas de hidróxido de sódio. Ele quer a massa do ácido sulfúrico e ele deu a massa do hidróxido de sódio. Então, relação entre massa e massa. Então, vamos lá. Calcular a massa do óxido cúprico. Óxido cúprico é o óxido de cobre 2, CuO. Obtido a partir de 10 gramas de cobre metálico. A temperatura é obtido a partir de 10 gramas de cobre metálico. Eu acho que eu terminei passando aqui. Massa atômica do oxigênio 16, a gente consulta a tabela, cobre 63,5. A equação balanceada são 2 mols de cobre metálico mais 1 mol de O2, dando 2 mols de CuO. Eu fiz a equação com os menores números inteiros possíveis. A informação está me dizendo que são 2 mols de cobre metálico para cada 2 mols de CuO. Ele quer saber, calcule a massa de CuO obtida a partir de 10 gramas de cobre metálico. Então, eu vou relacionar cobre, Cu, com CuO. Só que na equação corretamente balanceada, a gente percebe que são 2 mols de cobre para 2 mols de CuO. Ou seja, o número de mol de cobre é igual ao número de mol de CuO. Não é a massa, é o número de mols. Quanto é que pesa um mol de cobre? 63,5 que ele deu. Quanto é que pesa um mol de CuO? 63,5 mais 16, que vai dar 79,5. Então eu tenho 2 vezes 63,5 está para 2 vezes 79,5. Esse 2 você corta. 10 gramas está para X. A massa de óxido de cobre que você vai obter é 12,52 gramas. É lógico, admitindo que você não teve erro nenhum no experimento. Seu rendimento foi de 100%. Sua eficiência no processo foi de 100%. Ok? Um cálculo simples. Isso é estequiometria.
Eu vou, na outra aula, fazer estequiometria não por regra de 3, mas por número de mols. E aí vocês escolhem o que vocês acham mais fácil. Ok? Exemplo 2. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume, ou vice-versa. Eu digo assim, qual é o volume de gás carbônico obtido quando eu tenho 400 gramas de carbonato de cálcio sofrendo decomposição? Ele deu massa e quer volume. Ou então ele diz, eu tenho 80 litros de gás nitrogênio a 1 atmosfera de pressão e 127 graus Celsius. Qual é o volume obtido de gás amônia? Ele deu volume e quer volume. Né? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Por exemplo, 700 milímetros de mercúrio. A gente sabe que 1 atmosfera é 660, né? E 27 graus, 400 Kelvin, 300 Kelvin, é um dos caminhos possíveis sem efetuar a resolução e chegar a 44,8 litros de CO2. E a seguir, aplica-se a equação geral dos gases. Espera aí, teve uma perguntinha que eu pulei. Calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de temperatura e pressão por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é CaCO3. Calcinar é queimar, é decompor. Você decompõe ele em CaO e CO2. Então, você está vendo que 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de CaO, 1 mol de CO2. Como ele quer o volume de gás carbônico na CNTP, então cada mol são 22,4 litros, eu tenho que 1 mol de CaCO3 está para 1 mol de CO2. 1 mol de CaCO3 pesa 100. 1 mol de CO2 na CNTP é 22,4 litros. Então 100 gramas está para 22,4, 200 gramas vai estar para X, que é o dobro. O volume obtido aí foi de 44,8 litros na CNTP. Uma variação interessante desse problema seria o caso do enunciado pedir o volume final de CO2 não nas condições normais de temperatura e pressão, mas sim em outras condições. O vestibular pode fazer isso. Por exemplo, eu quero a 700 milímetros de mercúrio e a 27 graus Celsius. É um dos caminhos possíveis, que seria efetuar a resolução, chegar em 44,8. Se você já chegou em 44,8, que é da CNTP, aí você aplica PVT para votar. Pressão final que ele quer, 700. Volume eu não tenho, temperatura final de 300. Qual é a pressão inicial? 760, que é da CNTP. Volume, 44,8, que a gente achou na questão anterior. Né? E a temperatura, 273. Com isso, eu acho o volume de 53,4 litros de CO2. Agora, um outro caminho é você aplicar PV igual a NRT. Né? É porque você já achou o volume na CNTP. E se você não tivesse achado? Então, você já é direto para PV igual a NRT. Pressão, ele deu, né? Ele deu, volume é o que ele quer, N é número de mol, massa sobre massa molar, RT. Então, você tem quantos mols de CO2 são formados? 2 mols, que é o N. Então, você bota pressão, 700, volume é o que eu quero, N é 2, vezes 62,3, que é a constante em milímetro de mercúrio, vezes 300, você acha o volume. Pronto, aí você achou o volume. Evidentemente, o uso do volume molar e das relações PVT e PV igual a NRT somente pode ser feita para a substância gasosa, considerando o modelo do gás ideal. Bom, aí é só para reforçar. Eu só posso trabalhar com equações do gás para uma substância gasosa. Se não é gás, eu não posso. As leis dos gases que a gente estudou até a aula passada é só para a substância na fase gasosa. PV igual a NRT, o PVT para voltar só para gás. CNTP para gás, CAPT para gás. Tudo isso aí é só para gás. Terceiro exemplo. Quando o dado e a pergunta são expressas em volume. Agora os dois são expressos em volume. Quando 15 litros de hidrogênio aí é o gás hidrogênio, H2, medidos a 15 graus, não está na CNTP nem na CAPT, e a 720 milímetros de mercúrio, reage completamente com cloro, com gás cloro. Qual é o volume do gás clorídrico produzido? Clorídrico é o HCl, por isso que é hídrico, terminação de ácido.
nas mesmas condições de temperatura e pressão. Bom, como eles estão nas mesmas condições, o volume é proporcional aos seus números de mols. Então vamos lá. 1 mol de H2 mais 1 mol de Cl2 formou 2 mols de HCl. Então 1 litro de H2 é proporcional a 2 litros de HCl, assim como 15 litros V é 30 litros, né? 30 litros nessas condições, a 15 graus e 720 milímetros de mercúrio. O cálculo estequiométrico entre volumes de gases é um cálculo direto e imediato, desde que os gases estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão. De fato, as leis volumétricas de Gay-Lussac e a lei de Avogadro permitem afirmar que proporções de volumes gasosos que reagem e são produzidos numa reação coincidem com a própria proporção dos coeficientes da equação química. Isso a gente já comentou. No entanto, se os dados e a pergunta do problema são volumes gasosos em condições diferentes de pressão e temperatura entre si, devemos usar a relação PVT por Voltaire do início ou no fim do cálculo, pois a regra de 3 somente admite volume nas mesmas pressões e temperatura, qualquer que seja a pressão e a temperatura. A proporção de número de mol e volume é se todos os gases estão nas mesmas condições, não importa que condições são essas. Se eles estão em condições diferentes, você tem que aplicar PVT por Voltaire, obrigatoriamente. Quarto exemplo. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols, aí é mais fácil, né? Quantos mols de ácido clorídrico, HCl, são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Naturalmente, o ácido clorídrico, para formar cloreto de sódio, tem que reagir com hidróxido de sódio. Então, vamos lá. O HCl com NaOH forma NaCl e água, de 1 mol para 1 mol. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Quantos mol de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? 1 mol de cloreto de sódio pesa 58,5. 1 mol de HCl está para 58,5. Assim como 23,4 está para X. 0,4 mol de HCl. Quinto exemplo. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em quantidade de matéria. A mesma coisa. Quantas moléculas, quantas moléculas de gás carbônico pode ser obtido pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Eu fiz uma questão dessa que caiu bem parecida no Enem, viu? Então, como ele está usando quantas moléculas, aí eu vou ter que usar a constante de Avogadro. A equação diz que 1 mol de C mais O2 dá 1 mol de CO2. Ele diz que tem 4,8 gramas de carbono puro. 12 gramas está para 1 mol, que é 6 vezes 10 é 23. 4,8 está para X. Aí é só aplicar. 12, que é a massa de 1 mol de carbono, está para 6,02 vezes 10 23 moléculas de CO2, que é 1 mol, assim como 4,8 está para X. E aí eu acho o valor 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Se ele pedisse átomos, era só pegar esse valor e multiplicar por 3. Aí você vai ter a quantidade de átomos. Multiplicando por 3, você tem a quantidade de átomos. Agora minha calculadora não está aqui. Era só multiplicar por 3, era 3, 4, 2, vai 1, 3, 2, 6, 7,2 vezes 10 a 23 átomos. Porque em uma molécula tem 3 átomos. Ok? Concluindo, podemos dizer que o cálculo estequiométrico é bastante simples. Basta escrever a equação química mencionada no problema, acertar o coeficiente, que é o mais importante, montar uma regra de 3 de acordo com a proporção indicada na própria equação química. Nessa regra de 3, teremos a liberdade de relacionar massa com massa, mol com mol, massa com volume, volume com volume, massa com número de mols.
Tudo dependerá das unidades em que forem expressas os valores dos dados e da questão no sistema. As principais considerações que podem ocorrer nos laboratórios ou indústrias envolvem geralmente os seguintes casos: possibilidade de ocorrência de reações consecutivas, reagente limitante, reagente impuro, rendimento incompleto, o ar participante da reação e os reagentes se apresentam como mistura. Então, vamos lá. Vou parar para a gente começar no próximo.